Olá, meu querido e amado irmão, bem-vindo a mais um culto da Igreja Luterana de Sorriso. É um privilégio ter a sua companhia neste 5º domingo após o Pentecostes. Um domingo onde nós queremos olhar para a mensagem de Cristo que nos diz: faça isso e você viverá. Vamos aprender do nosso Senhor como viver eternamente ao seu lado. Que Deus abençoe a mim e a você em mais este culto. Amém. Nós iniciamos o nosso culto em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o bom e triuno Deus esteja nos acompanhando neste momento de culto, de louvor e adoração. Amém. Meu amado irmão, no início dos nossos cultos somos lembrados da nossa pecaminosidade, do quanto é importante nós nos achegarmos santos diante de nosso Deus. E Deus, Ele nos dá a oportunidade de nos purificar dos nossos pecados através da obra redentora de Cristo. Nós, como filhos de Deus, somos convidados neste momento a reconhecer a nossa pecaminosidade. E eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu tenho a função de fazer esse convite a ti, para que daí da onde você está assistindo o culto, você também reconheça o seu pecado, reconheça o quanto você é carente da graça e do amor de Cristo Jesus, para que o seu coração esteja preparado para receber a graça que o Senhor nos traz na sua palavra, que assim o Senhor possa então abençoar a ti, o teu coração, por meio do seu Espírito Santo. E você que está verdadeiramente arrependido, você pode ter a certeza de que Deus perdoa o teu pecado. Eu, como ministro, eu também tenho o grande privilégio de trazer este perdão que vem da parte e por ordem de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E é em nome dele que eu digo, a você que está verdadeiramente arrependido, o teu pecado está perdoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto de hoje é o salmo de número 41, onde a palavra de Deus nos diz assim: Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Eu disse: Ó Senhor Deus, pequei contra ti, tem compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito para sair espalhando por aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim cochichando e pensam que o pior vai me acontecer. Ele diz assim: ele está muito mal mesmo e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja agora e sempre. Amém. Amém. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Senhor. A leitura do Santo Evangelho para o nosso culto, leitura também que é a base da nossa mensagem do culto de hoje, está em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37, onde o texto bíblico nos diz assim: Indo o mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastará mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora também confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Deus, o Criador.
Em nome do Deus que nos diz, faça isso e você viverá. Amém. Meus queridos irmãos, há algumas semanas atrás aconteceu a Convenção Nacional da Igreja Luterana na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. E na viagem para lá, eu acabei folheando uma daquelas revistas que a gente encontra nos voos, e uma determinada matéria acabou me chamando a atenção, porque nessa matéria de um jornalista chamado Carlos Prates, ele diz que o ser humano ele possui 3 instâncias de permanente crescimento. O primeiro é o crescimento no aspecto material. O ser humano quer crescer em bens, em patrimônios, em conta bancária. O segundo é o crescimento no aspecto intelectual, ou seja, o ser humano quer ter mais conhecimento, mais sabedoria. E o terceiro, ele diz que é o crescimento no aspecto espiritual. Eu particularmente achei interessante, pois são poucas as pessoas que demonstram essa preocupação com a sua vida de fé. Nós vemos muito claramente que todo ser humano ele se esforça em adquirir principalmente o crescimento material. Tanto que algumas pessoas vivem única e exclusivamente para isso. Nós percebemos também que há um bom tanto de pessoas que sim se esforçam para adquirir o crescimento intelectual. Mas aquele que deve ser o mais importante crescimento na vida de uma pessoa, como que fica? Como que está a busca pelo crescimento espiritual? Quantos realmente se esforçam para terem um crescimento na sua fé? Eu fiquei com esse questionamento ao ler aquela matéria. O colunista, ele afirma que as 3 instâncias elas possuem igual importância. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. E todas elas estão em nossas mãos. É preciso sabermos cuidar muito bem de cada uma, porque se nós simplesmente deixarmos alguma desses pontos de crescimento para trás, eles podem até mesmo desaparecer. Nós cristãos, nós sabemos como é importante o crescimento no aspecto material, sim, e no aspecto intelectual. É importante nós termos os dois para termos sucesso nessa vida. Mas será que nós damos o real valor ao crescimento espiritual, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus? Pois é esta palavra que nos mostra que este é sim o mais importante dos 3 crescimentos. Só que infelizmente nos nossos dias ele acaba sendo o mais defasado de todos. Nós entendemos que o aspecto mais elevado a que nós podemos chegar no aspecto espiritual é a perfeição, é a santidade, é a vida plena que Deus tem para nós no céu, a vida eterna. E sobre este assunto, Deus então ele nos dá dicas muito importantes que eu quero abordar com vocês na nossa mensagem de hoje. A justiça da lei. Deus ele nos diz lá em Levítico, capítulo 18, versículo 5, se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão, ou seja, viverão eternamente. E igualmente a esta ordem de Levítico, Jesus ele reafirma em Lucas capítulo 10, versículo 28, na discussão com o mestre da lei, quando ele diz, faça isso e você viverá. Ou seja, cumpra a lei. Cumpra perfeitamente os 10 mandamentos e de fato você vai viver eternamente. Este é o segredo que é dado por Deus para alcançarmos o crescimento espiritual pela nossa própria experiência, ou seja, a perfeição. Cumprir fielmente toda a lei de Deus. Precisamos, por isso, olhar com muito cuidado e atenção para os 10 mandamentos e obedecer todos eles. Porque lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 10, Deus ele nos diz, quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Ou seja, Deus ele exige no cumprimento das suas leis perfeição. Deus ele quer uma perfeita obediência aos seus mandamentos. E a gente vê isso em Mateus capítulo 5, versículo 48, quando Jesus nos fala, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Faça isto e você viverá. Esta é a orientação. Este é o segredo para crescermos e atingirmos o ápice, o ponto mais elevado na nossa espiritualidade. Mas vamos ser bem realistas, né? Nós temos alguma condição de conseguirmos isso pelos nossos próprios esforços? É claro que não. Todos nós sabemos que nós não temos a mínima condição de cumprir 100% a lei divina. Nós erramos em vários pontos. Não só pontos, vírgulas, traços da palavra de Deus. Nós erramos em muitos lugares e nos tornamos culpados de toda ela.
Nós somos malditos aos olhos de Deus, conforme diz lá em Deuteronômio 27. Nós somos inimigos de Deus, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 5. E por isso, nós somos perdidos eternamente em meio aos nossos delitos e pecados. Então, através da justiça da lei, nós não possuímos um meio termo. A lei diz que ou nós somos 100% perfeitos, ou nós somos 100% culpados. E, lamentavelmente, nós jamais vamos alcançar a vida eterna através da lei. Porque para a lei, nós sempre seremos apenas 100% culpados. Nesse caso, então, qual é a serventia da lei de Deus? E por que Deus, através da boca de Moisés e Jesus Cristo, afirmam que quem cumprir 100% a sua vontade viverá eternamente, sabendo que ninguém consegue alcançar esse nível de perfeição? Conforme diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 24, a lei, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei serviu e ela ainda serve para revelar a nossa imperfeição, as nossas fraquezas, a nossa incapacidade espiritual e a nossa total dependência de Deus. Isso a gente vê claramente em Romanos capítulo 3, versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, em razão que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. A única solução para a justiça da lei, a única solução que está à nossa frente, é Cristo Jesus. E nós temos a justiça do Evangelho. E a parábola do bom samaritano, ela nos ajuda nesta compreensão. Lamentavelmente, para muitos, essa parábola ela é apenas uma descrição de que o ser humano é preciso fazer boas obras. É preciso que ele seja como o bom samaritano para alcançar a vida eterna, a perfeição, a justiça de Deus. Mas não está certo. Nesta abordagem, ser bonzinho, ajudar o necessitado, auxiliar o pobre, socorrer o faminto, é a única lição que a gente consegue tirar dessa parábola contada por Jesus. E nós temos que ser como o bom samaritano. Essa é a interpretação que muitos dão, mas é a interpretação errada do texto bíblico. Embora nós não possamos negar a necessidade, e eu digo mais, não só necessidade, mas até mesmo um dever que nós cristãos temos de auxiliar as pessoas que são menos favorecidas na nossa sociedade, pessoas que passam por dificuldades, a parábola que Jesus nos conta, ela tem outro sentido, muito mais profundo, muito mais significativo. O bom samaritano, nessa história toda, não é um exemplo para nós seguirmos. O bom samaritano é o próprio Jesus Cristo, é o nosso próprio Senhor. E nós? Quem somos nós se não somos o bom samaritano? Nós somos aquele corpo no chão, aquele corpo caído à beira da morte. E Jesus, Ele que veio a nós e se compadeceu da nossa terrível condição desesperadora, caídos na lama dos nossos pecados, mortos, praticamente mortos, por causa dos nossos delitos. É Ele quem nos recolhe da nossa maldição. É Ele quem se faz maldito em nosso lugar ao se entregar na cruz. É Ele quem se achega perto de nós, que limpa as nossas feridas do pecado com o seu precioso sangue, que nos enfaixa com o seu perdão e que promete sempre nos manter, sustentar e prover todo o necessário. Por enquanto, aqui nessa pensão terrena em que nós estamos, mas depois, quando o seu retorno glorioso chegar, nos levará para a mansão celestial. Nesse caso, meus queridos e amados irmãos em Jesus, o segredo para atingirmos o ponto mais alto do nosso crescimento espiritual não depende necessariamente em fazermos algo para que a gente atinja, mas é entendermos que Jesus faz isso por nós. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer nada, mas a gente depende em se agarrar pela fé naquele que cumpriu a lei por excelência, naquele que subiu até os altos céus na santidade e perfeição, até porque Jesus nunca deixou de ser perfeito, e na sua santidade e perfeição Ele nos garantiu isso, de graça, pela fé. É assim como Paulo descreve em Romanos 3, 28. Percebemos que a pessoa é aceita por Deus, ou seja, é aceita no céu, na vida eterna, pela fé, e não por fazer aquilo que a lei manda. Mas será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não. Afirmamos que a lei tem seu valor. É isso que diz Paulo. E Jesus reafirma, em Mateus 5,17, Jesus diz: não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas.
Eu vim para cumprir. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, e assim será até o fim. Entretanto, como diz Paulo, se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A fé que está em nosso coração, junto da nossa confissão de fé, ela resulta na justiça e salvação, graças à obra redentora de Cristo Jesus. É a justiça do Evangelho. E desta forma nós estamos no ponto mais alto da nossa instância espiritual. Com Cristo Jesus, nós sempre vamos estar no topo. Com Cristo Jesus, nós alcançaremos o maior e mais perfeito crescimento espiritual. Com Jesus Cristo, nós alcançaremos sim crescimento material e intelectual nessa vida, mas nós teremos o melhor de tudo, a vida eterna que Ele conquistou para nós no céu. Que a justiça do Evangelho, a justiça da salvação de Cristo, sempre esteja em nossos corações. Que Deus guarde, guie e abençoe a mim e a você. Amém. Meu querido e amado irmão, assim como o bom samaritano cuidou daquele homem caído, assim o nosso bom Deus cuida de cada um de nós. Deus, Ele entregou tudo de mais valioso que Ele tinha para que nós pudéssemos ter a salvação. Não há dinheiro no mundo que pague o que Jesus fez por nós. Mas nós somos abençoados por Deus com os rendimentos que temos para a nossa vida, e assim o Senhor pede que nós também possamos compartilhar parte dessa bênção que Ele nos concede para que a pregação da Sua palavra continue. Você é convidado a ofertar para o reino de Deus. Por isso, neste momento eu quero lembrar a importância do seu ofertar, para que a palavra possa ser pregada e anunciada entre nós. Que Deus abençoe o ofertar de toda a Igreja Cristã. Amém. Bom e gracioso Senhor Deus, Tu que nos enviaste o Teu Espírito Santo para o crescimento da Tua Igreja no Pentecostes, ao chegarmos neste quinto final de semana após o Pentecostes, queremos pedir, ó Deus, que continue a nos firmar na verdade da Tua Santa Palavra. Abençoe-nos também por meio dos sacramentos e faze com que os meios da graça sempre nos fortaleçam para vivermos a nova vida que Cristo conquistou para nós. Muitas vezes, Senhor, nós nos deixamos levar pelo orgulho e achamos que nós fazemos mais do que de fato nós podemos oferecer a Ti. Muitas vezes nós pensamos que podemos também fazer algo para compensar tudo aquilo que Tu fizeste em nosso favor. Muitas vezes nós nos consideramos os bons samaritanos e achamos que através de nossas obras alcançaremos graça diante de Ti. Mas como é bom, Senhor, ver na Tua palavra que Tu és o bom samaritano de nosso viver.
que a nossa condição espiritual é de alguém praticamente morto, alguém que está condenado ao inferno. Mas Tu nos resgataste, ó Deus, por meio da Tua graça e do Teu amor. Tu fizeste com que cada um de nós tivesse as feridas do pecado saradas, graças ao sangue redentor de Cristo. Assim, ó Senhor, nós queremos hoje louvar e agradecer por conhecer essa verdade e dizer que por meio da Tua ação em nossos corações, que possamos sim levar este amor e graça de Cristo também como bons samaritanos na vida daqueles pecadores que ainda não conhecem a graça do nosso Senhor. Que possamos mostrar o Teu amor para todos aqueles que estão necessitados. Abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa congregação Bom Jesus, abençoe a mim, o pastor, na condução deste rebanho, abençoe aos membros de nossa igreja, abençoe o nosso Distrito Norte Mato Grossense, abençoe a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil como um todo. Abençoe, Senhor, a direção nacional de nossa igreja que, após a Convenção Nacional, inicie os seus trabalhos. Faz, ó Deus, com que todas as lideranças possam continuamente levar essa graça conhecida que Cristo Jesus nos dá, de fazermos isto e vivermos eternamente. Fazermos com que o Evangelho seja aquilo que está em nosso coração, para de fato um dia estarmos eternamente ao Teu lado. Faze com que essa mensagem transcenda as nossas portas e chegue aos corações que estão lá fora, atormentados por Satanás e pelo próprio pecado. Ó Deus, pedimos que os nossos governantes também possam continuar a fazer um bom trabalho dentre a nação brasileira para que tenhamos dias melhores, dias de vida onde não tenhamos tantas dificuldades e que nós possamos também, ó Deus, saber que a Tua vontade é feita também através daqueles que estão à nossa frente. Proteja-nos do mal, proteja-nos das investidas de Satanás, proteja-nos das ideias dos homens que querem muitas vezes seguir diferente daquilo que Tu espera. Faze com que nós sejamos um esteio para aquelas pessoas que buscam a verdade e que nós sempre sejamos aqueles que pregam e defendem a pura e verdadeira palavra do Senhor. É por Ti, ó Cristo, que nós oramos neste final de semana. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Estamos concluindo mais um culto ao nosso Senhor. Que Deus possa sempre nos ensinar a fazer o que Ele quer, a justiça do Evangelho, para de fato vivermos eternamente. Que Deus guarde, guie e abençoe a ti na semana que se inicia. Compartilhe e curta esse material para que mais pessoas tenham também acesso a esta pregação da Palavra de Deus. Que Deus guarde, guie e abençoe a ti, hoje e sempre. Amém. Refúgio protetor, a missão e ao lado teu.
cantar.